Fala galera, beleza? Sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e hoje estou aqui com a companhia ilustre de um cara que, para quem acompanha o jornalismo e é vascaíno, figura carimbada e acho que é até redundante apresentá-lo, mas mesmo assim vamos à formalidade. Fernando Campos, o Donan, que faz parte da ESPN, da Star Plus. Enfim, espero que a gente consiga ter um bom papo. Seja bem-vindo, amigo. Valeu, muito obrigado aí pela apresentação, pelo convite, Eduardo. Parabéns pelo trabalho que você executa aí no Analisa Vasco, estou sempre acompanhando. E vamos bater um papo aí sobre Vasco, né? Sobre profissão, enfim, estou disponível para a gente conversar por aqui. Perfeito, Dona. Eu que agradeço. E para a gente já começar tocando a bola, eu acho que para todo mundo que acompanha seu trabalho, seus comentários sobre Vasco, assim, a gente vê que você tem uma relação muito bacana com o clube, você está sempre por dentro dos assuntos e tudo mais. E pelo menos para mim, fica a dúvida, como que surgiu esse seu amor pelo Vasco? Se foi influência da família? O que te levou a amar tanto esse clube? Primeiro que por muito tempo, né, nessa profissão você tem uma resistência de falar para qual clube você torce, né? Por muito tempo eu não tinha divulgado isso. Mas acho que as pessoas começaram a também desconfiar, porque eu sempre falei muito sobre o Vasco, principalmente em rede social, né, no Twitter. E chegou um momento que eu achei que era uma bobagem, né, não falar para qual clube eu torço. Acho que todo jornalista tem um clube do coração. Né, você tem que ser julgado a partir do seu trabalho. Se você é profissional, se você é imparcial. Né, e isso eu tento fazer, né, no meu trabalho. E, cara, o meu pai era Vasco, né? Eu tenho a minha família, assim, a parte da minha mãe praticamente inteira é flamenguista. O meu irmão é botafoguense, o único botafoguense, né? Dessa parte mais enxuta da família. Hoje tem outros botafoguenses, meu sobrinho. Mas o meu pai era Vasco, então acho que isso teve uma grande influência. Eu me lembro, uma vez ele me levou num Vasco Botafogo no Maracanã e eu fiquei encantado com a torcida do Vasco. E eu nasci em 90. Então, a década de 90 foi uma década absolutamente gloriosa de um Vasco protagonista. Levantava taça atrás de taça, com grandes times. E eu lembro de chegar no Maracanã e ficar completamente apaixonado pela torcida do Vasco e ver aquele time, né? Tinha Edmundo, tinha Evair, e ali começou uma relação forte. E estamos até hoje acompanhando o Vasco de perto, obviamente, né, focando muito também na parte profissional, mas acho que começou muito com a influência do meu pai. Ele nunca me forçou a ser Vasco, mas foi um chamado, né? Aconteceu naturalmente e a partir disso só foi. Eu sempre frequentei muito São Januário, Maracanã, né, principalmente antes de trabalhar com isso. E eu tenho certeza que o amor pelo Vasco potencializou muito o caminho que eu quis seguir. Porque eu sempre gostei muito de esporte, principalmente de futebol, né, cara? Eu sou fissurado, assim. Desde pequeno, eu jogava bola, formava time imaginário, o Vasco ideal. Então, assim, a partir disso, as coisas aconteceram. Maravilha, dona. E, pô, você até na parte final mencionou uma parte que eu acho que é crucial, né? O fato de você torcer para o Vasco ter direcionado você para a carreira que você quis seguir. E como Sim, você falou até no começo, tem gente, jornalistas até grandes, que evitam falar o time que torce. E sim. você tem isso aí, pô, muito bem exposto, até uma parte da tua personalidade na internet, né? O quanto que isso te atrapalhou e te ajudou, e até mesmo atrapalha e ajuda atualmente na sua carreira? Cara, eu tinha medo de expor. E a primeira vez que eu falei isso abertamente foi na pandemia. Eu botei no Twitter. Minha esposa, então, ficou, pô, não faz isso, não sei o que, isso vai te prejudicar. Mas, cara, sendo muito sincero, eu nunca tive, assim, nenhum problema quanto a isso. Eu acho que, pelo menos quem me segue, né, a bolha que me segue ali, sempre respeitou, até torcedores, né, do Flamengo, Fluminense, Botafogo. Nunca tive problema, porque eu tento, acho que, fazer um trabalho, né, profissional e imparcial. Eu sou um cara muito crítico do Vasco, né, também.
Não sou o cara que vai defender o Vasco, porque eu acho que não é o papel do jornalista. Eu estou aqui para elogiar quando ele merece e para criticar quando eu acho que ele merece. Mas, assim, eu respeito também. Tenho diversos amigos, colegas que procuram não falar para quais clubes eles torcem. Eu respeito a decisão, porque eu sei que tem muita gente que tem problema com isso, tem muito maluco por aí que persegue, que a partir do momento que você criticar o Flamengo, por exemplo, também tá falando isso porque ele é Vasco. Mas, sendo sincero, ainda bem eu ainda não tive uma experiência negativa quanto a isso, assim. Não, nunca fui perseguido, assim, xingado a gente é, né? Mas por outros motivos, assim. Por ser torcedor do Vasco, eu ainda não tive esse problema. Eu acho que é uma tendência também. Eu acho que a nova geração já está perdendo um pouco essa resistência. Acho que a galera está falando mais abertamente para qual clube que torce. Eu acho isso saudável para o mercado, porque se todo mundo hoje trabalha com jornalismo, tudo começou com uma semente que foi plantada lá atrás com o amor que você tem pelo seu clube. Assim, isso eu acho que não tem como fugir muito disso. Obviamente, todo mundo que trabalha com isso ama esporte e ama o futebol. Mas o que traz o combustível é o amor genuíno que você tem pelo seu clube. E isso eu não vou mudar. Acho que vou ser Vasco até o último dia da minha vida. E enquanto eu estiver trabalhando com jornalismo, eu vou procurar ser o mais profissional possível. E isso é até importante, Eduardo, porque às vezes o torcedor do Vasco, que sabe que eu sou Vasco, fica mais magoado, às vezes, com algum tipo de opinião que eu dou. Porque existe uma diferença muito grande, né? Às vezes o cara pensa que eu tenho que ser um defensor do clube. E eu não vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Com certeza não. Não, perfeito, Dona. E, pô, naturalmente, quando você trabalha com o que ama, né, você tem uma experiência diferente. Você disse bem, né? Eu acho que até vou da sua linha de pensamento também. Sou jornalista também, sou vascaíno. Eu nunca vou ficar defendendo o Vasco. Eu sempre vou ter um olhar mais crítico e tudo mais. Mas desde que você virou jornalista, comparando quando você era somente um torcedor, você acha que a sua visão sobre o Vasco ela mudou e se mudou para melhor ou para pior? Muito. Cara, antes de trabalhar com isso, era assim. Eu era o cara que defendia o Vasco, era o torcedor. Assim, que discutia, que ficava muito mais abalado em uma derrota, ficava muito mais exaltado e feliz em uma vitória. Era um torcedor. Né? O torcedor que tá vendo esse vídeo vai entender exatamente como é que era o sentimento. A partir do momento que eu passei a trabalhar com isso, minha primeira experiência até no esporte interativo, né, foi em um projeto que eu tinha que ser comentarista do Vasco. Tinha um projeto que chamava Arquibancada Oi e o Otávio Neto, que é narrador da TNT, um grande irmão que eu tenho, era o narrador e eu era o comentarista. Então, cada clube tinha uma dupla para fazer as transmissões do clube. E aquilo já foi algo diferente do que eu vivi após isso, né? Aquilo foi uma experiência que eu tive, mas falava só de Vasco. Só que a partir do momento que eu comecei a entender como é que as coisas acontecem no futebol, entender como é que é o jornalismo, eu acho que eu fiquei mais frio. Né? Eu passei a ter uma visão mais crítica, eu passei a ter uma visão mais profissional. Hoje eu não me abalo como eu me abalava antes. Hoje eu não vou ser o cara que vai bater boca para defender o Vasco. Acho que modifica muito a visão, e isso acho que qualquer profissional. Então, a maioria dos profissionais, isso acaba acontecendo. Perfeito. E desde que você tornou-se jornalista, como você até bem colocou, a tua visão, sua maneira de processar o que acontece no Vasco, digamos assim, ela mudou bastante. Sua carreira, ela já é um pouco longa, né? Você já está há algum tempo aí na pista, vamos colocar assim. Sim. E nesse tempo todo que você está como jornalista, qual que você acha que foi o momento mais especial, por qualquer motivo que seja, que você tenha acompanhado ou até participado, de repente cobrindo sobre o Vasco? Mais especial, tem muito momento ruim também, né? Verdade. Que eu, na minha vida profissional, infelizmente, eu peguei uma fase muito ruim do Vasco, né? Assim, de muita coisa
complicada, né, que aconteceram por conta das administrações. Cara, eu lembro que foi muito especial o primeiro jogo que eu fiz em São Januário. Aquilo ali, para mim, passou um filme, né? Foi Campeonato Carioca, não era um grande jogo, mas foi muito especial quando eu fiz. Isso foi, assim, muito representativo porque eu via o Fernando criança, né, na arquibancada que pensava, cara, um dia eu quero trabalhar fazendo um jogo do Vasco. Isso foi muito, acho que, representativo para mim. Primeiro jogo na ESPN que eu fiz do Vasco, né, foi importante também. Eu fiz um amistoso contra o River Plate na ESPN. E eu acho que foram esses contatos assim que eu tive com o Vasco, né? Essa última temporada foi uma temporada mais intensa, também de dia a dia. Eu falo muito sobre o Vasco, né, no Sport Center, que eu faço de tarde. A gente fala muito sobre todos os clubes, então tenho muito contato com o clube. E também teve momentos bem complicados, né? De rebaixamento. Teve momentos, por exemplo, eu estava no ar depois da goleada que o Vasco sofreu contra o Flamengo. No pós-jogo, eu estava no ar no Sport Center, né, naquele 6-1. Caramba. Também estava no ar na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco se safou contra o Bragantino. Então, ali foi bem difícil, cara, porque eu estava vendo o jogo na redação, né? Redação lotada, tinha uma rodada do Campeonato Brasileiro e eu não sabia sobre o que eu ia falar. Eu ia falar sobre mais um rebaixamento do Vasco, ia ser a minha cara ali. Ia falar sobre, né, o milagre que acabou acontecendo, né, na época com o Ramon Dias. Mas acho que foi muito sobre isso, assim. E, obviamente, tem muita coisa marcante de conseguir ter contato e conhecer ídolos do Vasco, né, cara? Assim, isso é uma coisa que você fica até assustado, assim. Quando você bate um papo com o Pedrinho, quando eu conheci o Juninho Pernambucano, que é o meu maior ídolo, eu já tinha contato virtual com o Juninho em Twitter, né? Eu seguia o Juninho, ele me seguia, enfim. E isso para mim já era, né? Caramba, o Juninho me seguiu. Isso aí eu mostrava para minha família. E aí teve o casamento do Cazé, que eu sou amigo do Cazé, a gente trabalhou junto no Esporte Interativo, e o Juninho foi no casamento. E, cara, quando eu, assim, fiquei cara a cara com ele, o cara, pô, me conhecia, fiquei conversando com ele um maior tempão, a gente dançando, pulando, aquilo ali é muito representativo. Acho que o jornalismo também me proporcionou isso, né? Mas eu acho que é isso, assim. Pode ser que minha memória esteja falhando, mas o que mais me marcou foram os jogos que eu comentei, os jogos que eu acabei cobrindo do Vasco. Isso para mim é muito representativo. Pô, muito bacana, dona. E, assim, sou meio suspeito para falar. Estou começando no jornalismo e vislumbro todo esse trajeto ainda a ser percorrido. E quando eu vejo você, o próprio Cazé que você mencionou, outros como o Pedrosa, enfim, que Pedrosa é vivem o irmão também. Vasco, né? E, enfim, estão ali fazendo um bom trabalho e também sentindo coisas especiais, como você também botou aí muito bem na sua resposta. A gente fica assim, cara, é legal ter esses referenciais ali, sabe? Então, aí eu dou esse palco aqui para você, caso você queira, claro. O que você falaria para essa nova geração que está surgindo? Especialmente, claro, está aqui na Analisa Vasco, né, falando de Vasco, então, esses jornalistas vascaínos, o que você teria para dizer para eles num tom de orientação, assim? Cara, primeiro resiliência, porque o mercado, eu não posso mentir, o mercado é um mercado complicado. O que você está fazendo hoje já é algo muito importante para se inserir dentro de um mercado que é completamente diferente comparado ao meu lá atrás. Você está na mídia, você está na rede social, né? Você está nesse mundo digital e isso é importante. Você produzir conteúdo e conhecer essas ferramentas, né? Com certeza você tem muito mais conhecimento nesse mundo digital do que eu. E isso é legal, esse start, né? De você já estar trabalhando, fazendo a cobertura aí do Vasco. Muito legal, por sinal. Mas acho que é isso, cara. Ter paciência, ser o mais profissional possível. Não se apegar
obviamente, você tem um amor pelo Vasco, mas não se apegar só ao Vasco, tentar ter uma visão macro, né, do que é o jornalismo, uma visão crítica também dos outros clubes. Se for para elogiar um rival, elogia um rival. Se for para criticar, a mesma coisa acontecendo. E eu acho que o principal é ter essa proatividade, assim, não ficar parado, não desistir do seu sonho. Eu tive momentos bem complicados na carreira também, e eu nunca me permiti desistir. De momentos assim, cara, acho que agora vai ser complicado, mas mesmo assim eu acreditava que ia dar certo. E eu acho que é isso, se capacitar, estudar bastante, ler bastante, escrever bastante, tá o máximo antenado possível. O jornalista, mesmo quando não está no ar, não estou num programa, numa transmissão, ou eu não estou estudando para uma transmissão que leva tempo, que dá trabalho, eu acho que ele tem que estar muito antenado, né, para o que está acontecendo no mundo. A gente está meio que sempre trabalhando, né? 24 horas por dia você está vendo o que está acontecendo. Eu trabalho também muito com futebol internacional, então tá de olho no que está acontecendo nos clubes, ver os jornalistas de fora. Então acho que é isso, se capacitar, não desistir, ser muito forte mentalmente. Eu sei que a nova geração, eu sou um cara ansioso, tá? Eu sei que a nova geração é muito ansiosa e às vezes ela não entende que existem etapas, que existe um processo, as coisas não vão acontecer imediatamente. Então, calma. Por isso que a primeira palavra que eu utilizei é resiliência, paciência. Às vezes vai demorar um pouquinho para vir a oportunidade, mas focado, trabalhando com seriedade, tenho certeza que as coisas vão acontecer aí para todo mundo, e eu estou sempre à disposição para ajudar, para conversar, enfim. Eu sempre procuro estar aberto a isso. Maravilha. Dona, muito obrigado pelo papo. Mais uma vez aqui, uma honra tê-lo tido aqui conosco. E, enfim, se quiser deixar algum recado para o pessoal, fica à vontade. Não, mandar um abraço, né, para toda a galera aí que acompanhou o vídeo, o conteúdo, para todo mundo que segue o Analisa Vasco. Quem não segue tem que seguir agora, né? Vamos cada vez mais ajudar e prestigiar, né, esse grande trabalho que o Eduardo está fazendo aí na página. Agradecer pelo carinho, pelas palavras, né? Não acho que eu sou isso aí que você falou, de referência, mas vamos seguir trabalhando, vamos seguir crescendo. Desejo muita saúde para todo mundo, muito sucesso, muito Vasco, muita alegria. Essa torcida foi muito machucada, né, nos últimos anos. E eu sei que a nova geração está sedenta para ver o que é o Vasco, o verdadeiro Vasco. Mas eu confio que isso vai acontecer. Está demorando um pouquinho mais, esse clube merece um tratamento melhor. Tem muita coisa acontecendo agora, né, politicamente, mas tenho certeza que a torcida vai voltar a ser feliz. Ela merece, ela é absurda, apaixonada, fiel, e a gente vai falar mais para frente aí sobre um Vasco mais forte e a torcida mais feliz. Só agradecer também, Eduardo, pelo carinho, pelo convite, pelo papo. Fico à disposição para a gente conversar no futuro também, e parabéns pelo seu trabalho. Te desejo muito sucesso aí na caminhada. Com certeza as coisas vão acontecer. Muito obrigado, Dona. E galera de casa também, obrigado por ter prestigiado a entrevista. Redundante, mas para quem, por algum milagre, não conheceu o trabalho do Donan, vai estar aqui na descrição do vídeo os links dos perfis dele. E, como o Donan bem disse, mais Vasco, e que a gente esteja aí vendo um Vasco cada vez melhor, mais competitivo e ganhando títulos. Valeu.